Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens bíblicas mais famosas que existem sobre a paz. E descobrir o seu contexto original, que é, para dizer o mínimo, surpreendente. E talvez até um pouco chocante. Vamos entender como um hino à harmonia pode, na verdade, ser visto como um verdadeiro manual para dominação. Essa imagem é icônica, né? É uma das visões de paz mais poderosas de toda a literatura mundial. Foi citada por líderes, por ativistas ao longo dos séculos, como aquela esperança máxima para a humanidade. É a promessa de um mundo, enfim, sem guerra. Mas a análise que a gente vai examinar hoje vira essa visão de cabeça para baixo. A fonte chega a afirmar que essa leitura pacifista é, na verdade, uma mentira histórica. É uma afirmação bem forte. Então, vamos investigar o porquê disso. Para a gente conseguir entender essa provocação, a gente precisa fazer algo que, olha, quase nunca é feito: ler o texto dentro do seu contexto. A chave aqui não está num futuro distante, mas sim na crise histórica imediata que o profeta Miqueias estava enfrentando. Esse slide aqui ajuda a gente a visualizar o cenário. Miqueias não estava profetizando num tempo de paz, de jeito nenhum. Ele estava vivendo o auge do poder do Império Assírio, uma superpotência assim, brutal que estava esmagando os reinos vizinhos. A queda de Samaria, que ficava ali ao norte, foi uma notícia aterrorizante para Judá. A ameaça era muito real e iminente. Agora, um ponto fundamental. Aquela frase, nos últimos dias, ela não significava o fim do mundo como a gente pensa hoje. No contexto original, a Sharit Hayamim queria dizer algo como nos dias que virão depois, ou seja, o futuro que viria logo após aquela crise específica. Era sobre a restauração política de Israel, depois da destruição e do exílio que Miqueias já estava vendo no horizonte. Bom, com esse novo entendimento do tempo, vamos agora reexaminar aquelas imagens tão familiares da profecia. A gente vai ver que cada símbolo de paz pode ser lido no contexto do Antigo Oriente Próximo como um símbolo de poder e de controle político. Olha só, o Monte do Senhor não era uma ideia abstrata, era um endereço, literalmente, o Monte Sião, em Jerusalém. E na política daquela época, a capital de um império era o lugar onde as nações subjugadas iam para pagar tributos e receber ordens. A profecia, então, está descrevendo Jerusalém como o centro administrativo de um novo império. E o fluxo de poder aqui é impressionante, né? A lei e a palavra saem de Jerusalém. É uma via de mão única. Isso não descreve um diálogo entre as nações, mas sim decretos imperiais que são emitidos de um centro de poder para os seus súditos. A dinâmica é muito clara. Israel ensina e as outras nações obedecem. E aqui vem a reinterpretação talvez mais chocante de todas. Espadas em arados não eram símbolo de paz voluntária. Era a imagem da rendição militar. Impérios como a Síria e a Babilônia faziam isso o tempo todo. Eles desarmavam os povos que conquistavam para garantir que não pudessem se rebelar. A paz descrita aqui é uma paz imposta, onde só Israel detém o monopólio da violência. Ok, então se a paz é imposta e o fluxo de poder é unilateral, o que mais o texto revela? Vamos agora para a parte, digamos, mais explícita do argumento, que apresenta essa visão bem nacionalista e hegemônica por trás das belas palavras. Este versículo, que muitas vezes passa batido, é a chave de tudo. Ele contradiz diretamente a ideia de que todos os povos vão se converter a um único Deus. Não! O texto diz com todas as letras que cada povo vai continuar com o seu próprio Deus. O que isso significa na prática? Não se trata de todo mundo acreditar num só Deus, o que seria monoteísmo. É sobre Israel adorar o seu Deus, enquanto as outras nações, cada uma com seus próprios deuses, estarão politicamente subjugadas ao império de Israel. Elas podem até manter suas religiões, contanto que paguem os tributos e reconheçam a autoridade de Jerusalém. E assim, qualquer dúvida sobre a natureza pacífica da profecia simplesmente desaparece com essa imagem. A linguagem aqui é brutal. Sião é retratada como um animal de guerra, com chifres de ferro e cascos de bronze, feito para esmagar, para triturar outras nações. Isso não é uma metáfora de debate, é uma metáfora de conquista militar pura e simples. E o objetivo de debulhar as nações era o Herém. Os despojos de guerra, ou seja, toda a riqueza dos povos esmagados, seriam consagrados a Deus, o que, na prática, significava que seriam confiscados para o tesouro de Judá. É basicamente uma teologia da pilhagem disfarçada de ato sagrado. Então, a pergunta que fica é: se o texto original apontava para um projeto político de dominação, como ele se tornou esse símbolo universal de paz?
A resposta está no processo de interpretação, na forma como os textos são herdados e reapropriados por tradições que vêm depois. Aqui está um resumo de como essa transformação aconteceu. Um texto que nasceu de um desejo de restauração nacional e, por que não dizer, de vingança política, foi herdado por uma nova religião, o cristianismo, que não tinha mais esse projeto. Para que o texto continuasse a fazer sentido, o seu significado foi adaptado. O que era concreto virou abstrato, e o que era política virou espiritualidade. Existe um termo técnico para isso que é exegese. É quando a gente projeta os nossos desejos, as nossas crenças, em um texto, em vez de fazer o trabalho difícil de ouvir o que ele realmente diz, lá no seu tempo e no seu lugar. É ler o que queremos no texto e não o que de fato está no texto. É muito importante ressaltar uma coisa. Essa análise histórica não busca atacar a fé de ninguém. Muito pelo contrário, ela busca uma leitura honesta, tentando entender o documento em seus próprios termos. É um exercício de honestidade intelectual com um texto que é antigo e bastante complexo. Isso tudo nos deixa com uma questão final e bem provocativa. Se uma das mais belas visões de paz da humanidade tem suas raízes num sonho de dominação imperial, o que a gente faz com essa informação? Como é que se lida com essa complexidade toda, a beleza e a brutalidade que está contida em textos que moldaram nosso mundo? É uma pergunta que vai muito além de Miqueias 4 e nos convida a pensar de forma crítica sobre como lemos e usamos qualquer texto sagrado.